André Pinheiro Batista, pronto? Oi, boa noite a todos e a todas. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Ok. Todo mundo vê o slide? Agora sim. Pronto. Ok. Mais uma vez, boa noite. Opa, boa noite. Boa Todo noite. mundo me escuta bem, né? Sim, Pronto, perfeito. Materialidade e espiritualidade podem andar juntas? Isso foi uma questão, uma reflexão que eu fiz há tempo atrás e que eu apresentei essa palestra no Trevo numa quarta-feira. E que Francisco me pediu para me solicitou que eu estivesse aqui para falar um pouco sobre essa reflexão que eu fiz lá. É, Inicialmente eu gosto muito de escutar músicas, principalmente música que traz um teor filosófico interessante. E para mim, Raul Seixas é a pessoa que mais fala de espiritualidade na música brasileira, assim, de uma forma mais esotérica, mais tranquila. E ele tem uma música que ele compôs chamada Ouro de Tolo, que ele começa assim: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, eu sou um dito cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Tudo que ele quis na vida material, seja um apartamento, um carro, uma casa, tudo que ele quis materialmente, ele teve, ele conseguiu, e de forma muito satisfatória, no sentido da concretude do fato, de querer algo e conseguir. E no meio da música ele pontua: agora que eu consegui tudo, eu me pergunto, e daí? É a pergunta que não quer calar. É a questão da falta, do desejo que o ser humano tem. O ser humano é um ser de desejo, é um ser de falta. Pelo menos quem fala isso não sou eu, quem fala isso é Buda, quem fala isso é Freud. Freud, ele fundamentou todo um arcabouço teórico na psicologia, na psicanálise no caso, para falar que o ser humano é um ser de falta. Como ser de falta, ele deseja. Quando eu tenho um desejo e eu busco satisfazê-lo, naquele momento existe um prazer, uma satisfação, mas que tempos depois é, existe algo que me move, que aquele desejo que foi satisfeito naquele momento, ele não perdura. É necessário fazer novos movimentos. E se a gente for perceber no nosso processo da materialidade, hoje existe uma questão muito, muito forte, que é, de fato, a quantidade de questões que aparecem na nossa vida que, que fragiliza a nossa percepção e nos distrai diante do processo, do real valor que existe no sentido que a vida pode vir a ter. Se a gente for pensar, por exemplo, um outro filósofo chamado Martin Heidegger, que é um filósofo alemão, ele construiu todo um arcabouço teórico do existencialismo alemão, falando que o ser humano ele tem um medo da morte. E pelo fato de ele ter um medo da morte, ele constrói projeto de vida, seja construir família, seja ter um carro, uma casa, uma profissão, para diminuir essa angústia que ele sente pelo fato do medo que a morte ela pode vir a ter. E tudo isso faz parte de todo um pensamento que traz como a égide da materialidade. Ouro de Touro, como eu pontuei inicialmente, a música de Raul Seixas. Ouro de Touro é aquele, parece ouro, lembra ouro, mas não é ouro, não tem um valor. E ele pontua exatamente que a materialidade ela tem um brilho, ela seduz, ela é sedutora, eu quero ter para satisfazer um desejo, mas que tem uma questão que antecede, que é exatamente o sentimento de falta que o ser humano tem, e que de fato isso impacta muito. Então, hoje existe um convite muito forte aos excessos, e geralmente pela má inclinação que nós temos, até o Evangelho segundo o Espiritismo pontua sobre essas más inclinações que o ser humano tem, ou como o curso do Trevo de Consciência Psíquica fala sobre os vícios que nós temos, temos uma tendência relativa ao excesso. E nós temos atualmente na humanidade muitos distratores, muitas questões que de fato nos impactam de forma significativa, a tirar a gente do eixo, de fato, daquilo que realmente necessitamos saber. Não estou falando com isso que deveremos negar a materialidade. Ela é muito importante, porque a gente só evolui encarnado. A gente precisa de uma vida material, para que, pelo menos, nossos centros de força eles possam se desenvolver através do nosso corpo físico, que é essa ferramenta, esse instrumento que nós temos, esse veículo que nós temos.
Mas a grande questão é que a própria cultura que nós fazemos parte é uma cultura de adoecimento. As formas do mundo material ela é sedutora. O ser humano ele vai buscando subterfúgios, vai buscando experiências de fuga de si mesmo. E detalhe que o próprio mecanismo do sistema é tão bruto que nos afasta de fato do que é, de fato do que necessitamos saber, o ser, ou vivenciar o ser. Tem um filme que eu sempre chamo a atenção, que é o Buda. É um filme argentino. É, ele começa a história contando sobre a ditadura militar na Argentina, em que uma família, um pai e uma mãe, são pegos pelos militares, e esse pai e essa mãe tinham dois filhos, e esses filhos são criados pelos avós. Um dos meninos, com o tempo, a avó, muito preocupada com a formação dos meninos, tentou dar uma educação espiritual para os meninos. Só que um se tornou um budista fanático. O outro irmão, se tornou um intelectual, um materialista fanático. E é interessante que o filme todo faz esse diálogo entre o fanatismo dos dois polos. Um que deixa de pagar conta, um que deixa de vivenciar a sua vida material para viver uma vida só espiritual, e o outro que o tempo todo nega qualquer questão que possa lembrar sobre uma vida transcendental. E, e chega um momento que esses dois irmãos eles vão para um mosteiro budista. E esse que era fanático religioso, achando que ia ficar de boa o dia todo meditando, ele é colocado numa situação um tanto quanto inusitada. O mestre budista vira para ele e fala: Meu querido, para você ficar aqui, você vai ter que pagar. Você não pode ficar aqui de graça. Aí você vai ter que, a 3 horas de caminhada aqui, tem um lugar que você pode trabalhar, e ganhar seu dinheiro e vir aqui pagar a sua estadia. E o irmão dele, que era materialista, esse mestre virou e falou assim: Você não precisa pagar nada, você fica aqui porque você é meu convidado. E foi interessante porque aquele que era fanático, que negava a materialidade, precisou entender que a materialidade é importante para a vida dele. Ele não podia negar essa dimensão que é tão necessária para a nossa vida de vivências e experiências. Enquanto que o outro, o materialista, ele conversando com esse mestre budista, o mestre pontuou para ele: Meu irmão, não tem problema na racionalidade. A grande questão é a gente não nos levarmos a extremismos. A racionalidade é importante. Pensar a espiritualidade de forma racional é extremamente relevante para a nossa vivência, para a nossa concepção de ser. Então, o problema não é você ser, pensar de forma racional, o problema é você ir para excessos. É um filme que fala muito sobre fanatismo, tanto fanatismo pela materialidade como pela espiritualidade. E isso lembra muito o ensinamento de Buda, que Buda, quando Siddhartha Gautama, quando nasceu, o pai de Siddhartha Gautama era um imperador na Índia antiga, e levou Siddhartha Gautama para um oráculo, um sábio, e o sábio olhou para Siddhartha e falou: Esse homem vai ser um sábio, senhor mestre, imperador. E o imperador tomou um susto: Não quero que meu filho seja um sábio, eu quero que meu filho seja um rei, imperador muito maior do que eu. E esse senhor, que era tipo um oráculo, falou: Não, de fato, seu filho, ele vai ser um sábio. Então, o imperador, muito triste com essa situação, pegou o filho, que era Siddhartha Gautama, e levou e trancou no castelo. E deixou trancado no castelo um tempo. E esse menino, assim, ele desconhecia a velhice. Todo mundo que ia ficando mais idoso ou com uma idade mais avançada no castelo ele era trocado por outros servos. Ele tinha prazeres, tinha comida gostosa, tinha prazeres sexuais, enfim, tinha toda a satisfação sensorial possível. Mas chega um momento que Siddhartha se cansa dessa vida de prazeres e ele queria conhecer o que estava fora do castelo. E ele coloca para o pai isso, que queria conhecer fora do castelo. Então ele vai super acompanhado, com uma super proteção, e dessa caminhada para fora do castelo ele vê um senhor idoso. E ele pergunta: O que é isso? Por que esse senhor está andando desse jeito, meio corcunda? Ele fala assim: Mas isso é o que todo mundo, é o fim de todo mundo. É de fato, é a pessoa chegar a matéria ela vai perecer. E isso começa a mexer com a cabeça de Gautama e ele acaba fugindo do castelo tempos depois para tentar viver uma vida com os ascetas. E os ascetas eles colocam o Siddhartha para meditar
Ensinam ele a meditar, ele começa a meditar e ele estica demais a corda, vamos dizer assim. Ele leva ao extremo, a ponto de se alimentar mal, de comer, de beber pouca água, de martirizar muito o corpo dele. E isso mobiliza de forma significativa a Siddhartha, a ponto dele quase vir a óbito. Aí chega um momento que ele está muito exausto, muito cansado, ele chega na beira de um rio, depois de dias meditando, e ele escuta, ele vê um bote passar e um senhor idoso e um jovem. E aí o jovem estava afinando o, um instrumento de corda e o senhor idoso fala para ele, querido, se você esticar demais a corda quebra. Se você deixar a corda folgada, a corda não toca. Tudo tem uma justa medida, tudo tem um caminho do meio. Quando Siddhartha ouve isso, ele entende que ele não pode martirizar, puxar demais a corda. Ele precisa encontrar a justa medida para que ele possa caminhar no processo espiritual de uma forma muito mais ordenada. E tempos depois, pouco tempo depois, ele se iluminou e virou o Buda. Então, essa história eu acho bem interessante porque mostra os dois pontos, onde ele vivenciou o excesso da sensorialidade no castelo e mostra o excesso do martírio da carne no processo da busca da iluminação. E ele encontrou essa justa medida e é exatamente um dos principais ensinamentos que Buda ele ensinou. Só que acontece que os nossos vícios capitais, como São Tomás de Aquino pontua, e também os ensinamentos do Trevo pontua, temos uma tendência a nos levar para excessos. É, e assim, a luxúria, a gula, enfim, a preguiça, temos uma tendência a nos levar para esses excessos. Então, no momento que nós vivenciamos e entendemos essas necessidades, reconhecemos as nossas reais necessidades, e a partir disso tentamos fazer esse exercício constante de tentarmos viver nesse processo, é, a gente começa a entender a questão da justa medida, para que a gente possa não vivenciar os excessos da satisfação dos desejos sensoriais, e hoje a gente percebe que todo lugar que a gente olha, a gente é meio que coagido a gastar, a comprar, a ter, a possuir, e pouco se fala sobre o ser, sobre as qualidades, sobre as virtudes, que são tão necessárias, importantes e significativas para o nosso entendimento maior de indivíduo como somos. Então, tanto é que tem uma frase da esquizoanálise, que é uma linha do pensamento filosófico e da psicologia, que é assim: o capitalismo preenche as brechas. Eu acho essa frase muito interessante. Onde se puder fazer uso do ter e do possuir e do gastar, o capitalismo, o sistema, me permito falar sistema, ele vai fazer com que você faça esse movimento. Um exemplo, qual é a ligação de Jesus Cristo com Papai Noel? Nada, mas inventa-se Papai Noel para dar presente. Então, no Natal, que deveria ser uma festa espiritual, de celebração do natalício de um iluminado, de um avatar, de um hierofante branco, de um Jesus Cristóforos, simplesmente a gente percebe que é, é uma, é o, as pessoas lembram mais em trocar presentes, em celebrar e trocar presentes. Na Páscoa, que seria o momento do flagelo de Jesus, enfim, da Páscoa, enfim, inventa-se um coelho, e o coelho ele entrega ovos da Páscoa. E detalhe que o ovo de chocolate é, é, é um ovo que é relativamente caro para a época da Páscoa. Então, assim, então, tempos em tempos, o capitalismo ele vai inventando coisas para ir preenchendo esse processo da falsa necessidade ou da necessidade adicional. E essa fala de necessidade adicional é uma fala de Frederick Pierce, um alemão, que ele pontua a sociedade, isso ele falou na década de 50, a sociedade inventa necessidade adicional para que a pessoa se sinta um tanto quanto coagida para ter, para possuir. Então, a gente percebe, por exemplo, que hoje o nosso mundo está vinculado a um aparelho telefônico, que isso aqui virou uma necessidade básica nossa. Porque sem celular você não acessa conta bancária, assim, fácil, não acessa, tem que ir para uma agência, tem que ir para um caixa 24 horas, enfim. Com o celular você acessa o Google, você tem informação que você quiser. Temos uma facilidade muito grande hoje para buscar assuntos espirituais, assuntos
sobre filosofia, sobre sociologia, sobre, enfim, assuntos antropológicos, e as pessoas sempre buscam coisas, ou melhor, a maioria das vezes, principalmente as crianças e os adolescentes, têm feito cada vez mais buscas de coisas que não são necessárias e que, de certa forma, que hoje a ciência sabe que o excesso de uso de tela machuca o cérebro, causa uma disfunção no lobo pré-frontal. Então, de fato, a gente tem uma tendência a essas questões de sempre tentar puxar essa corda e levar para os excessos. Só que o convite, de fato, desses mestres que aparecem é exatamente encontrarmos esse caminho do meio, essa justa medida. Aristóteles, que é um filósofo antes de Cristo, uns 300 anos antes de Cristo, ele pontua sobre o meio termo, que é necessário, na nossa relação, termos uma ética baseada no meio termo, sempre o que é justo, sem excessos, porque o ser humano, como é um animal social, ele precisa entender a ética das relações para poder entender com ele mesmo algumas questões que são extremamente necessárias e importantes para esse maior entendimento. Então, a prática da meditação, de oração, ou de frequentar um centro, enfim, uma religião, ela sensibiliza, a prática espiritual, ela sensibiliza nosso sentir. E quanto mais a gente sensibiliza esse sentir, obviamente que não pode ser excesso, tudo tem uma justa medida, tudo tem que ter o meio termo, a gente acelera nosso processo evolutivo, porque os centros de força eles vão girar mais rápido, eles vão ter mais energia, ele vai disponibilizar mais energia nesse processo que nós temos. Tanto é que os exercícios dos chakras que eu aprendi no trevo são exercícios que eu digo que para mim são muito importantes. Sempre quando eu estou exausto e faço, eu sinto uma energia absolutamente interessante que me toma. E quando eu consigo fazer com frequência, eu sempre estou com muita energia. Eu chego às 10 horas da noite com muita energia, sendo que eu faço 5 da manhã. Então, assim, então para mim, entender esse processo de como é necessário ter o conhecimento espiritual e fazer aquilo que é necessário, isso vai criando, de forma gradativa, uma maior ampliação da consciência do sujeito diante do seu estar no mundo, inclusive compreender algumas questões. Tanto é que Freud, ele tem um livro chamado Futuro de uma Ilusão, que é um livro super materialista, onde ele fala sobre o ateísmo dele. E Freud, ele pontua que, à medida que a ciência vai evoluindo, vai descobrir que Deus não existe. E ele utiliza vários argumentos sobre isso. E um dos argumentos que ele utiliza é que, antigamente, Aristóteles, como eu falei anteriormente, Aristóteles ele traz uma temática que eu acho muito pertinente no sentido da sistematização do conhecimento, mas, obviamente, que hoje não faz mais sentido muita coisa que ele falou, mas Aristóteles ele pontua que uma das coisas que ele pontuou é que, por exemplo, que as moscas nascem no esterco do boi. As mosquinhas que a gente vê em cima do esterco do boi, Aristóteles deduziu lá na Idade Antiga que as moscas nasciam no esterco do boi. À medida que a ciência foi evoluindo, descobriu-se que a partir do esterco do boi a mosca chega, pousa, deixa os ovos, sai. Aquele lugar é um lugar propício para as moscas desenvolverem suas larvas e voarem ali, daqui a pouco irem embora para outro esterco. Então, Freud traz esse argumento e pontua, assim como Aristóteles falou isso lá atrás e descobriu-se que isso não existe mais, a ciência vai evoluir até o ponto a dizer que Deus não existe, a dizer que essas práticas todas não existem. Ele faz um livro fantástico chamado Futuro de uma Ilusão e manda para um amigo dele. O amigo de Freud lê o livro e fala: Freud, seu livro é sensacional, é muito interessante, mas faltou uma coisa que eu acho que é a parte principal do processo do entendimento do ser. Que quando a pessoa ora, ela medita, ela pratica yoga, ela faz pranayama, elas têm um sentimento de eternidade, de entrega, como se fosse uma união com o universo, que ele chamou de sentimento oceânico. E isso mexeu com a cabeça de Freud, porque ele nunca tinha sentido isso. Freud, ele se intelectualizou de forma excessiva, e de forma muito, como é que eu posso dizer, de uma forma muito disciplinada. Mas no momento que ele parou para tentar sentir o que de fato as pessoas têm por religião, ele não sentia. E ele pontuou isso em um livro dele. Ele falou, assim, poxa, eu tentei buscar sentir, mas eu não sentia. E isso, mas ele chegou a pontuar sobre o sentimento oceânico, que as pessoas sentem quando elas estão orando, quando estão meditando, coisas afins. Aí esse pensamento começou a gravitar na psicologia,
Aí chegou em outro teórico chamado Abraham Maslow, que é um psicólogo americano, que ele pontuou o seguinte, que quando as pessoas passam a meditar, a orar com frequência, começa a sentir esse sentimento oceânico com muito mais frequência, isso faz com que haja uma melhora do quadro psicológico das pessoas. Por exemplo, Maslow chegava e perguntava assim, o que que você faz? Eu não sei, assim, os artigos que eu li eram artigos antigos, eu não tive acesso como o Maslow fez a pesquisa, mas eu imagino que ele deve ter perguntado para as pessoas, o que que você sente quando você ora? O que que você sente quando você medita? O que que você sente quando você canta mantras? Porque ele fez o artigo dele citou várias religiões diferentes, inclusive filosofias ateístas, como o budismo é ateu, o Tao é ateu, o Zen é ateu, e ele fez essa pesquisa também com esse segmento. E foi interessante que todo mundo falou a mesma coisa. Quando começou a orar, meditar, cantar mantra, enfim, o relato sempre era o mesmo. Eu sinto bem-estar, um bem-estar profundo. Eu sinto uma sensação de paz. Aí depois ele mudou a pergunta, Maslow. Ele perguntou, assim, você tem 20 anos meditando, o que que mudou a sua vida? Aí a pessoa dizia, eu tinha transtorno do pânico e hoje não tenho mais. Ou, eu sofri de uma depressão muito pesada, hoje não sofro mais de depressão. Eu tinha uma ansiedade muito forte, não tenho mais ansiedade. E é interessante perceber esse processo que Maslow traz, porque mostra que esses exercícios que estimulam o nosso centro de força também estimulam uma melhora mental, uma melhora psíquica. Então, à medida que. E isso é interessante que Maslow, na década de 50, para início da década de 60 do século passado, ele pontuava que as pessoas que fazem muitas essas práticas de meditação ou práticas espirituais, ele desenvolve uma coisa que ele chama de cognição do ser. Ou seja, quanto mais sentimento oceânico a pessoa sente, quanto mais paz a pessoa sente, mais a pessoa sente o desejo de estar querendo ajudar as pessoas. E, a- e, e, e tanto é que tem um filme, se vocês quiserem assistir, chamado A Revolução Altruísta. É um filme que eu indico para todo mundo assistir. Tá no YouTube. Em YouTube, tá gratuitamente em língua espanhola. Mas se vocês quiserem assistir esse filme em português, aí tem que pagar o aluguel do YouTube. Eu não sei como é que faz isso. Eu assisti a versão espanhola, mas é fácil. É legendado em espanhol e dublado em espanhol. Mas acho que vale a pena porque é um espanhol formal e 90% da linguagem falada no filme dá para entender em português. É, e, e ele pontua nesse livro, nesse filme, A Revolução Turista, que quando a pessoa medita muito, faz práticas de meditação, ela desenvolve nela circuitos neurológicos responsáveis pela ajuda ao próximo, pela caridade, pelo estar querendo o bem-estar da humanidade. Começa a desenvolver pensamentos altruístas, de desenvolvimento humano, que vai colaborando pouco a pouco com essa percepção mais profunda e vai melhorando aspectos mentais do sujeito. Imagine que Maslow falou isso na década de 60. E ele foi ridicularizado por uns 40 anos. Por 40 anos aí o pessoal falou mal dele. Quando chegou em 2012, foi lançado um filme, um documentário chamado Free the Mind, Libere a Mente, a tradução. Infelizmente, vocês só vão assistir na Apple TV. Eu tentei achar esse vídeo, mas a Netflix estava com esse filme, ele retirou do catálogo deles, e só está na Apple TV hoje. Se vocês quiserem, tiver disponibilidade, vocês podem ver na Apple TV. Free the Mind é um documentário de um neurocientista que ele pratica meditação. E ele é budista, ele é amigo do Dalai Lama, e ele pontuou para o Dalai Lama que estava fazendo uma pesquisa sobre o funcionamento cerebral, e falou para Dalai Lama o seguinte: eu vou estudar pânico, fobia, como é que isso processa no cérebro. Aí Dalai Lama virou e falou assim: para que você vai estudar isso? Fobia, pânico, ansiedade e o funcionamento cerebral. Por que você não estuda compaixão? Por que você não estuda amor, caridade, fraternidade? Aí isso mexeu com a cabeça dele. Mas como é que eu posso fazer isso, Dalai Lama? Rapaz, bota a galera para meditar, depois você bota na máquina de ressonância magnética e vê como é que funciona, como é que o cérebro da pessoa fica. E foi impressionante, porque a quantidade de pessoas que tiveram melhoras cognitivas foi absurda através de práticas de meditação. Ou seja, através de exercícios que faz com que os centros de força se modifiquem.
E aí tudo bem. Aí o que aconteceu? É, ele teve a guerra do Iraque, acho que foi 2013, foi 2004, não lembro bem. Teve a guerra do Iraque, onde soldados americanos foram lutar na guerra do Iraque. Quando eles voltavam adoecidos, com estresse pós-traumáticos, e muitos cometiam suicídio. Então, esse pesquisador falou o seguinte: essa galera que volta da guerra, eu vou pegar essa galera, boa parte dessa galera, uma amostragem grande, e vou botar a galera para meditar. E vamos fazer pesquisa. A galera, esses soldados americanos que lutaram na guerra do Iraque, quando eles voltavam, todos voltavam com pânico, fobia, depressão, voltavam com ideação suicida muito forte, e ele botou a galera para meditar. Com o tempo, e ele ia, me- é, é, ele ia, como é que eu posso dizer, realizando a leitura cerebral. E foi interessante que ele percebeu o aumento da atividade elétrica do lobo pré-frontal, ele percebeu a diminuição do tamanho da amígdala no cérebro, ou seja, a amígdala é onde se processa no cérebro o medo, a raiva e o estresse. Então, a pessoa com o tempo, depois de 12 semanas praticando meditação, sentia menos medo, menos raiva, menos estresse, e a ideação suicida diminuía absurdamente com 12 semanas. Ou seja, até a pessoa teve melhora mental através dessas práticas. Então, olha o que acontece que ele utilizou meditação, técnicas orientais. Em nenhum momento ele tocou na palavra Deus, mas ele utilizou técnicas que falam de algum nível de sensibilização, de práticas espirituais orientais, técnicas milenárias. Ele utilizou essas técnicas com o pessoal. Então, assim, e foi interessante perceber como é que eu posso dizer, esse avanço que a ciência deu. Então, esse documentário Free the Mind, ele é de 2012. Então, assim, obviamente que muita coisa evoluiu de 2012 para cá. Em 2017, descobriu-se que exercícios de pranayama, é, exercício de pranayama é o que mais modifica o nosso DNA, o nosso epigenoma. Tem uma parte do nosso DNA chamada epigenoma, que corresponde a 10% do nosso DNA, que a ciência descobriu que essa parte do DNA ela é imutável, a depender dos estímulos que você dá para sua vida. Se você dá estímulos positivos, se você pratica exercício, se alimenta bem, cumpre o meio termo, vamos dizer assim, não cometer abusos no seu corpo, e começa a fazer práticas meditativas, contemplativas, de mindfulness, o que acontece? O nosso epigenoma ele é modificado, sendo que o pranayama, exercícios respiratórios, prana, é, é, o oxigênio ele traz o prana, enfim, tem todo um ensinamento no trevo que fala sobre isso. O pranayama descobriu-se que é o que mais modifica o nosso epigenoma. Ou seja, nós podemos, toda modificação que nós temos, tanto para melhor quanto para pior, atua diretamente no nosso epigenoma. Então, descobriu-se que o pranayama melhora de forma significativa a expressão dos nossos genes. E uma coisa que eu aprendi no trevo, com França, no módulo 2 foi que o prana, o éter prana, é o éter responsável pela produção de proteína no nosso DNA. Ou seja, a ciência material descobriu que o prana é o que mais modifica o nosso epigenoma. E o material do trevo, que foi canalizado, sei lá, não sei quantas décadas atrás, já traz esse conhecimento, que o prana é o éter que é responsável pelo transporte de proteína no nosso DNA. Então, assim, eu acho interessantíssimo esse fato, e como isso modifica. Tanto é que o nome disso se chama epigenética. Como o meio estimula, ou como esses estímulos estimulam nosso epigenoma. Tanto é que hoje é o que mais se fala, é o que mais falado hoje, muito mais até do que meditação, como eu posso dizer, muito mais do que é, entre alguns pensadores, alguns pesquisadores, eles falam muito mais em epigenética do que neurociência. Muitos pesquisadores trazem essa perspectiva porque percebe-se tanto uma relação interessante entre as duas questões, como a novidade que existe nessa modificação presente no avanço da nossa ciência. Ok, gente, assim, a princípio foi isso que eu programei para trazer. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. Ô, ô, André, nós vamos ter uma segunda parte. Então, você já concluiu aí? É que eu vi que você tinha 6 slides, você usou dois, então
Para hoje está concluído. É, o restante dos slides era mais referência biográfica, era mais outras, Ok, e era mais referência. tá bom. Senhor Ernesto, os agradecimentos aí para encerrar a gravação. Seu áudio está fechado, senhor Ernesto. Efetivamente, seu trabalho foi magnífico. A análise de materialidade e espiritualidade foi no ponto, né? Muito bom para que a gente possa entender. E as referências a Buda e a meditação, de modo geral, são também necessárias. A gente tem hoje, com os mecanismos de você ver o cérebro trabalhando, né? Através dos exames de forma ativa, né? Então, você vê que partes do cérebro são preenchidas de sangue quando você bota uma questão para o paciente que está lá fazendo o exame. Então, eles estão mapearam todo o nosso cérebro exatamente para ver, por exemplo, a área da visão, quando você bota uma paisagem bonita, então a área cá atrás, onde se realiza a parte visual, o córtex visual, então ele se enche de sangue. Então, cada parte do cérebro hoje está mapeada, muito bem discriminada já, e com isso a gente vem provar cientificamente o sucesso que é a meditação. Então, hoje não é apenas o modismo que as pessoas seguem porque é bonito seguir, dizendo, não, hoje a ciência, através desses experimentos, entendeu que a prece, o exercício, tudo isso favorece, por exemplo, uma recuperação bem mais rápida da saúde dos doentes. Os doentes que têm fé, eles mais rapidamente eles se curam. Então, o paciente que é paciente, ele se cura mais rápido. O paciente impaciente é o que demora mais no hospital. Então, isso tudo que André trouxe é bem de hoje, bem moderno e muito bem documentado. Então, ciência e espiritualidade estão começando a andar o mesmo caminho, trilhar o mesmo caminho. Então, gratidão a você, André, pelo bom trabalho que você nos trouxe.